acerca da origem da humanidade. Vamos primeiro ler uma definição aqui, tratando acerca da antropologia como matéria científica, no dicionário da língua portuguesa. Deixa eu só ver aqui. Da Fundação Nacional do Material Escolar, FENAME, tá ok? Fundação Nacional do Material Escolar, FENAME. Então é o dicionário da língua portuguesa, na sua página 126, tratando aqui acerca de antropologia, o verbete sobre antropologia. Significado: ciência que se ocupa do homem e tem por objetivo o estudo e a classificação dos caracteres físicos dos grupos humanos, cultural ou social, estudo das crenças e instituições concebidas como fundamentos das estruturas sociais ou etnologia. Então temos aí a antropologia, se ocupa do homem, tá ok? Estudo da sua constituição, da sua natureza, estudo das suas relações sociais, culturais, tá ok? Instituições, e temos aí também um sinônimo com etnologia. Então a partir daí temos a ciência da antropologia e o seu material de estudo, né, o seu interesse. E a partir do próprio nome, né, do título, antropo, que é do grego e significa humano, humanidade, o antropo, logia como discurso ou estudo, temos a proposta da antropologia como um discurso, um estudo, uma análise acerca do homem, acerca dos seus relacionamentos, das suas instituições, tá certo? Do seu caráter etnológico. Então a antropologia como ciência, tá certo? Suas bases, seus pressupostos, seu estudo, análise que faz sobre o homem, as suas propostas. Temos aí a proposta criacionista, a proposta evolucionista, e dentro do campo científico geral, uma proposta muito mais abrangente aí dentro daquilo que foi desenvolvido por Darwin, por outros cientistas, tá certo? Sobre essas bases de estudo. E o que apresentamos aqui é uma proposta de uma visão bíblica da antropologia. Uma proposta de uma visão bíblica da antropologia. Como a Bíblia nos descreve, como a Bíblia nos fornece informações acerca do homem, da sua natureza, do seu desenvolvimento, das suas características, de como Deus lida, tá certo, com o homem, as instituições criadas, a questão da cultura, a formação cultural do homem, a verdade bíblica acerca da criação, o patamar em que o homem é colocado a partir dessa perspectiva do homem ser a imagem de Deus, e podemos trazer aí um paralelo entre a abordagem bíblica dessa constituição humana, do homem como indivíduo, o homem dentro do seu grupo, né, da humanidade, o homem em relação aos outros seres, tá ok? Fazer uma analogia, uma comparação, um paralelo aí entre a abordagem bíblica e a abordagem darwinista, tá certo? Então, basicamente, vamos dar o parecer bíblico a respeito da matéria da antropologia, por isso, antropologia bíblica. E aí trouxemos a definição, então passamos a analisar. A partir de então, conforme aqui nos orienta o material do teólogo Expedito Marinho, na página 1, na introdução, que diz: meu ignoto leitor, desde os tempos mais remotos na história da humanidade, tanto os povos da Bíblia, judeus e cristãos, formadores da cultura judaico-cristã, tanto os povos da Bíblia, né, judeus e cristãos, como os pagãos, toda a humanidade no contexto geral, especificamente os judeus e os cristãos, mas também toda a humanidade, né, conforme a etnologia nos fornece dados, toda a humanidade, seu contexto cultural, suas mitologias, suas teses, né, para explicar a origem do homem, a sua importância. Como os pagãos sempre acreditaram que o universo e tudo que nele existe, inclusive o ser humano, foi criado diretamente por Deus ou pelos deuses, tá ok? É uma verdade universal, a origem de todas as coisas a partir de uma inteligência ou de inteligências, tá certo? De deuses que se incumbiram então da criação de todas as coisas. Mas com o passar do tempo, insatisfeitos com os ensinamentos religiosos,
alguns estudiosos de filosofia começaram a fazer severas objeções aos ensinamentos das religiões, o que veio só tardiamente, tá certo? Nos primeiros momentos da história, né, nas primeiras eras históricas, aquilo que era acreditado era sempre ligado a uma inteligência condutora de todo o processo de criação. E aí mais à frente, com o surgimento de alguns grupos sociais contestadores, a partir de determinados pressupostos, passaram a reavaliar todo o conhecimento que a humanidade já havia construído e a contestá-lo. Então contesta-se todo esse conteúdo construído ao longo de eras a partir de alguns pressupostos. Pressupostos anti-sobrenaturalistas, por exemplo. Pressupostos que dizem que tudo que é verdade tem que ser auferido a partir de determinados métodos, metodologias científicos, laboratoriais. E aquilo que não é provado no laboratório não pode ser uma verdade factual. Cabe ao plano mitológico. Então, a partir desses pressupostos, faz-se uma reavaliação de todo o conteúdo que já era sabido, que já era estabelecido como verdade para todos os povos. Mesmo que não fossem específicos, havia uma verdade universal que dizia a respeito de um ser inteligente que conduzia o processo de criação. Quer um ser, quer seres, ou quer a descrição que se faça desses seres, mesmo contrastando as suas definições, havia uma verdade universal que dizia respeito à criação a partir de seres ou de um ser inteligente. Para os agnósticos, os ensinamentos religiosos dizem muito pouco. E lembre-se, agnóstico, essa partícula de negação a, e gnosis, tratando acerca de conhecimento, então fala acerca daqueles que não necessariamente são completamente ignorantes, mas aqueles que não acreditam nesse suposto conhecimento, esse conhecimento que está posto. Então eles são incrédulos em relação a essa construção desse conhecimento, né? Esse conhecimento que eles entendem que não pode ser provado e não tem como crer nele. Para os agnósticos, os ensinamentos religiosos dizem muito pouco, e o pouco que dizem não é lógico, nem satisfaz a curiosidade que persiste sobre a complexidade do universo e do mundo em que vivemos. A verdade é que a Terra é um planeta cheio de uma tão grande variedade de vida que paralisa a nossa faculdade mental, nos deixando extasiados em face de suas maravilhas inexplicáveis. Pois quando tentamos compreender de forma racional a origem, o equilíbrio e a permanência das muitas formas de vida, ficamos absortos com as suas complexidades. A ciência diz que tudo isso veio a existir por acaso, tá ok? Esta é a perspectiva de alguma ciência, não de toda a ciência. De alguns cientistas, não de todos os cientistas. Mas alguns cientistas querem se sobrepor a toda uma gama de pessoas que não acreditam nessa possibilidade, não adotam essa tese, tá certo? Mas eles querem impor isso como uma verdade final, uma verdade definitiva, de que as coisas vieram do nada, sem orientação nenhuma, sem direção nenhuma, sem uma inteligência condutora, que simplesmente ao acaso surgiram e vão se desenvolvendo sem nenhuma orientação, tá ok? Então tem essa parte, uma parte da ciência e nem é a maior, mas quer se arrogar como a detentora da verdade final e querem impor os seus métodos de pesquisa, né? A Bíblia afirma que tudo que existe foi criado por um Deus todo-poderoso. Ele não só criou, mas inspecionou a sua criação e viu que era boa. Vejamos aí a Bíblia como construção tradicional da cultura judaico-cristã, afirmando o monoteísmo, logo fala-se de um Deus todo-poderoso. Mas temos um testemunho vasto, né, de todo o conteúdo produzido pelas nações, pelos povos, na sua grande variedade e suas diferentes descrições, conforme veremos, que por mais que se distanciem, se particularizem nas suas diferentes descrições que fazem acerca do processo criador e acerca do ser responsável por esse processo, ou seres responsáveis, né, por esse processo criador, por mais diferentes que sejam, por mais múltiplas que sejam as possibilidades, as narrativas, as descrições, todas elas estão
intimamente imbuídas de um significado em comum, de uma necessidade em comum, perdão. E essa necessidade é a necessidade de externar, de expressar a verdade sabida da origem de todas as coisas a partir de um ser inteligente, a partir de uma inteligência condutora da criação das coisas e da criação da humanidade, tá certo? A forma como externam esta necessidade interior, esta verdade interna, são adaptadas cada uma à sua própria cultura, ao seu próprio modo de vida. Então eles projetam neste ser, eles projetam nessa inteligência superior as suas características. Eles fazem aquilo que é denominado o antropomorfismo, tá certo? As deidades antropomórficas, ou seja, as deidades transformadas naquilo que é o próprio homem. Então o homem descreve este ser divino que não lhe é possível uma descrição específica em relação ao próprio ser, ele descreve como a si mesmo. Ele projeta a sua imagem nesse ser para poder descrevê-lo. Então cada sociedade o descreve ao seu modo, à sua própria moda. Então veremos aí logo a seguir 8 mitos tratando sobre criação. 8 mitos tratando sobre criação. E cada mito de cada sociedade projeta nessa perspectiva, né, projeta nessa essa fala, essa descrição acerca da criação, projeta suas próprias características sociais, tá certo? Aquela sociedade projeta nessa narrativa acerca da criação suas próprias características sociais. Nisso temos a diferenciação entre as narrativas que dão diferentes pareceres por causa das diferentes características das sociedades, tá certo? E a forma como projetam as suas características na descrição acerca da deidade e do seu processo criador. Mas todos foram impulsionados pelo mesmo desejo. Todos foram impulsionados pela mesma necessidade. Externar a verdade interna que trata acerca da criação, da condução do processo criador através de uma inteligência. Certo? A criação ao acaso é apenas uma das teses e é a menor. Então essa é a tese que tem sido sustentada a priori e tem reinterpretado todo o conhecimento universal a partir desse pressuposto. Cremos que o universo não é um produto do acaso. Tudo foi causado, pois o acaso é a mais veemente negação da causa. A lógica nos orienta que negar a causa é negar o efeito. Veja só, hein? A questão lógica. É uma questão que não está simplesmente sendo debatida dentro dos parâmetros do contexto sagrado, da revelação divina, mas é num plano de argumentação lógica. A lógica nos orienta que negar a causa é negar o efeito, negar o Criador é negar a criação, e é exatamente aí onde está a maior falha da ciência penumbrista. Afirma a criação, mas nega o Criador. Tudo que há criado, sistematizado, logo testemunha, denuncia o Criador, porque conforme a afirmação da própria ciência, as coisas tendem ao caos. Não é a Bíblia que está dizendo isso, é a ciência. A ciência, como reafirmamos aqui, a ciência é composta por diversos grupos, diversos indivíduos que trabalham com seriedade, trabalham com método, com sistematização e que têm diferentes teses. Não podemos impor a tese de um determinado grupo sobre todos os demais. Então existem grupos sérios que trabalham dentro de uma perspectiva da lógica humana, lógica matemática, tá certo? Não a questão da imposição da revelação. A revelação tem o seu lugar, a revelação tem o seu momento, a revelação bíblica, mas também existe lugar para a ciência e para o plano da lógica matemática, a lógica humana. Dentro do plano da lógica humana temos a questão daquilo que está criado, os sistemas que estão funcionando, aquilo que está funcionando de uma forma harmônica, tá certo? Esse sistema funcionando de uma forma harmônica testifica acerca do Criador, da inteligência que está por trás desse sistema. Porque aquilo que está criado, aquilo que o homem cria, por exemplo, que funciona como um sistema, temos aí o celular que está gravando esta imagem, temos o computador que está exibindo
este slide. Temos o slide que foi criado, essas imagens que foram colocadas, o texto que foi escrito, né, o sinal de internet que vai transmitir, tá certo, o vídeo para o ambiente, o espaço público, né, de visualização. Tudo isso são sistemas funcionando e foram criados, né, por desenvolvedores, né, pessoas que geraram, produziram esses sistemas. Então tem uma inteligência por trás da criação de sistemas. Ela não surgiu ao acaso, ela não surgiu de um impacto, né, não surgiu de um nada que simplesmente estava aí de bobeira e resolveu existir. Então quer dizer, tudo aquilo que está funcionando hoje como um sistema tem uma inteligência por trás, uma inteligência condutora. A própria ciência que diz que as coisas não tendem à sistematização, as coisas tendem ao caos. Então se forem abandonadas ao caos, no caos permanecerão e ainda mais aumentará a questão do caos da desordem, organização e do sistema. Então temos aí a criação denuncia o Criador, as pequenas criações e as grandes criações, tá certo? A mega criação, que é o universo, o funcionamento do universo, o planeta Terra, a vida na Terra, a fauna e a flora, tá certo? Os sistemas planetários, tá certo? Então tudo isso aí denuncia a inteligência que está por trás, e veremos a partir de então as diferentes narrativas conforme cada povo externa a sua necessidade de declarar, de testificar acerca desta verdade universal, mas as diferentes formas pelas quais testificam, colocando cada uma as suas próprias impressões, as suas próprias características sociais. Mas eu peço que você vá um pouco mais além da observação dessas diferentes características. Eu peço que você vá além do superficial e procure enxergar por trás desse pano, né, por trás dessa tela, procure enxergar a necessidade interna e universal do testemunho acerca da inteligência criadora. Então vamos descrever alguns mitos e vamos trazer um conteúdo bíblico, e dentre eles vamos ver dentre todos eles, a necessidade do testemunho acerca da inteligência criadora, tá certo? Que está relacionada a todo esse processo. Qualquer pessoa sensata sabe que é impossível a arte existir sem o artífice, a música sem o músico, a poesia sem o poeta e, consequentemente, a criação sem o Criador. O texto bíblico nos faz saber que o homem foi criado por um Deus sábio, poderoso e bondoso para amá-lo e servi-lo, desfrutando assim de um íntimo relacionamento com ele. Temos então aí o testemunho acerca das características gerais, né, desse Deus Criador, conforme revelado na cultura judaico-cristã. Então é um testemunho, dentre outros testemunhos. Por isso vamos analisar aqui alguns mitos tratando acerca da criação, e peço que você observe tanto a questão das narrativas, nas suas particularidades, mas não fique só nisso. Você avance um pouco mais para ver na parte interna, né, dessas narrativas, no mais íntimo delas, na essência delas, as diferentes narrativas, mas uma mesma necessidade, a necessidade de testificar acerca da verdade deste Criador. Vemos aí então, a partir de agora, alguns mitos, começando aqui pela mitologia Tupi-Guarani. Na mitologia Tupi-Guarani, a figura primária, na maioria das lendas guaranis da criação, é Yamandu, ou Nhanderu, ou Tupã, o deus Sol e realizador de toda a criação. Com a ajuda da deusa Lua Araci, Tupã desceu à terra num lugar descrito como um monte na região de Areguá, Paraguai, e deste local criou tudo sobre a face da terra, incluindo o oceano, florestas, animais, também as estrelas foram colocadas no céu neste momento. Tupã então criou a humanidade em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila. Veja só, hein? Quem será que ensinou para esses indígenas aqui acerca desse processo, né, de elaboração
dos seres humanos. Veja só o compartilhamento, né, desta verdade universal. Mas veja também as características peculiares, né, as características pessoais, como estão intimamente envolvidas com o contexto deste povo que está elaborando esse testemunho. Então ele projeta sobre o processo criador as suas próprias características, são as suas ferramentas de linguagem. Ele não poderia descrever de outra forma, não poderíamos esperar outra coisa deles, porque são as suas ferramentas de trabalho. Então ele elabora, ele externa esta verdade íntima que está no coração dele por meio dessas ferramentas, essas ferramentas que dispõe, essas ferramentas que dispõe para trazer esse testemunho acerca dessa verdade que está no coração de todos os homens, acerca do seu Criador, a imagem e semelhança de Deus, conforme foi criado. Veja só, também as estrelas foram colocadas no céu nesse momento. Tupã então criou a humanidade em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila do homem e da mulher com uma mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar vida nas formas humanas, deixou-os com os espíritos do bem e do mal e partiu. A questão da escolha, né? Da possibilidade de escolha entre influências de espíritos malignos e bondosos, e a questão do afastamento da deidade, né? Da sensação de afastamento. E a questão da descrição vinculada às características sociais daquele povo e a verdade, né? Essa verdade íntima, tratando acerca da criação, né? do ser criador, o ser inteligente condutor de todo o processo. Então vemos aí também, a partir de agora, a mitologia azteca. O que é mitologia azteca? Segundo um mito, no princípio tudo era negro e morto. Os deuses se reuniram em Teotihuacan para discutir a quem caberia a missão de criar o mundo. Tarefa que exigia que um deles teria que se jogar dentro de uma fogueira. Veja aí elementos já da forma de culto realizada por essas populações astecas, maias, tá certo? A questão dos sacrifícios humanos. O selecionado para esse sacrifício foi Tecusistecatl. Me perdoe aí a deficiência na leitura desses nomes bem complicados. Tecusistecatl. No momento fatídico, Tecusistecatl retrocede ante o fogo, mas o segundo, um pequeno deus humilde e pobre, Nanahuatzin, se lança sem vacilar à fogueira, convertendo-se no sol. Então esse que tem mais coragem, logo é associado ao astro rei, né, ao astro sol, né, aquele que está associado ao sol, aquele que brilha, que ilumina todo o dia. Ao ver isto, o primeiro deus, sentindo coragem, decide jogar-se, transformando-se na lua, né, aquele que é refletor apenas da luz do sol. Ainda assim, os dois astros continuam inermes e é indispensável alimentá-los para que se movam. Veja o relacionamento da sociedade, a justificação para a forma de culto, a questão do sacrifício humano, a questão panteísta, né, da associação entre a deidade e os elementos. Então temos a questão politeísta no sentido de termos diversos deuses. Monoteísmo, Deus. Politeísmo, diferentes deuses. Panteísmo, a mistura entre a própria pessoa do Deus com os elementos. Deus é tudo, tudo é Deus. Então vemos aí uma questão panteísta já na mitologia azteca, mas ultrapassando todas essas questões particulares ligadas a essa sociedade, suas características cultuais e culturais também, né? Ultrapassando esta barreira, né? essa primeira imagem, temos por trás disso um elemento impulsionador da geração desses mitos, a necessidade de externar esta verdade íntima da criação, né, da inteligência criadora por trás de todas as coisas. Então o que eu peço para que você veja aqui, além de ver as características peculiares desta mitologia, é ver o compartilhamento da mesma necessidade entre os povos. Aí vamos partir para outra aqui, a mitologia Yorubá, né, da região africana. Na mitologia Yorubá, o Deus Supremo é Olorum, chamado também de Olodumaré. Não aceita oferenda.